Estamos de volta com Mar Sem Fim, hoje na capital da Bahia. Salvador, às margens da Baía de Todos os Santos, foi um importante ponto na costa brasileira para abastecimento das naus que faziam a carreira das Índias. Depois do fracasso do sistema de capitanias hereditárias, o rei de Portugal, Dom João III, muda o sistema para um governo geral e escolhe como primeiro governador do Brasil Tomé de Souza, que desembarca na Bahia em 1549. Quando Tomé de Souza vem para o Brasil, ele vem com o regimento do rei. E nesse regimento do rei está determinado as condições de criação da cidade. Está estabelecido, vamos dizer assim, mais ou menos como deveria ser esse sítio, que é para atender a construção dessa sede do governo geral. Esse sítio deveria ter um bom porto, água em abundância, ter uma localização que fosse fácil de defesa, ter bons ares, que significava que pudesse ser uma cidade onde não houvesse problemas de epidemia ou coisas desse gênero, ter água para a população e ter área também de plantio, área de subsistência, onde as pessoas pudessem plantar suas primeiras, vamos dizer assim, seus primeiros gêneros, as primeiras culturas como existência. Então, a localização de Salvador seguiu justamente esses parâmetros definidos no regimento, que significava, naquele momento, o que haveria, vamos dizer assim, de mais moderno em termos de concepção urbanística, que a gente pode usar essa palavra, ou na criação ou implantação de novas cidades no Novo Mundo. A história conta que Tomé de Souza trouxe a bordo uma série de empreiteiros que, numa espécie de pregão em Salvador, ganhavam as obras para construir prédios como o Palácio dos Governadores e a Casa de Câmara e Cadeia. Uma organização que facilitou a construção da cidade de São Salvador, capital brasileira, por incríveis 214 anos. Era uma época em que a região Nordeste era a mais rica do país e Salvador foi seu grande centro. E por estar instalado o governo geral e ter uma economia naquele momento forte, porque também grande parte dos barcos, das embarcações que iam para a Ásia ou África, ou que voltavam de Ásia e África, aportavam em Salvador, era obrigatório isso no sentido de manutenção, de reabastecimento. Aqui tinha grandes estaleiros para conserto, então isso criava uma dinâmica numa cidade, eu diria assim, ela era extremamente cosmopolita no século XVI e século XVII, talvez até mais do que ela é hoje, a gente colocando nas devidas proporções. Pessoal, vou aproveitar que eu estou aqui dentro do Farol da Barra, um lugar histórico, para falar um pouquinho sobre a história da Bahia e a relação que ela teve com os europeus nesse programa que a gente faz sobre a capital Salvador. Bom, o primeiro europeu que chegou aqui foi Américo Vespúcio, numa viagem que ele fez com Gonçalo Coelho, que eu já falei com vocês sobre isso nos programas de Fernando Noronha e também em Rio Grande do Norte. Vespúcio chegou aqui em 1502, justamente no dia de Todos os Santos. Por isso, a primeira coisa que ele fez foi batizar a Bahia como Bahia de Todos os Santos. E a segunda coisa foi colocar exatamente onde está esse farol, o segundo marco, aquele padrão que demonstrava para todos que chegassem que a terra era portuguesa. Esse padrão foi colocado onde hoje está construído o Farol da Barra. Já o segundo europeu que veio para cá foi Martim Afonso de Souza, em 1531. Também conversei com vocês sobre essa viagem histórica do Martim Afonso, que foi minuciosamente relatada pelo irmão dele, Pero Lopes de Souza, no relato que fez da viagem. E ele conta que aqui em Salvador os dois assistiram uma peleja entre os índios. Haviam 50 almadias, enormes canoas, com 60 índios em cada uma, para você ter uma ideia do tamanho das aves que tinham aqui. 50 almadias, então, de cada lado, e pelejaram durante todo o dia. Pero Lopes conta que, no fim, os vencidos foram moqueados, festejados e jantados. A riqueza de Salvador nos séculos XVI e XVII, quando era a capital do Brasil, deriva da posição geográfica estratégica e da produção da cana-de-açúcar. Esta exuberância está refletida no conjunto de igrejas presentes no centro histórico, tombado como Patrimônio da Humanidade em 1985 pela Unesco. Caminhando pelo centro, o que mais se vê são igrejas, às vezes uma na frente da outra.
Esta opulência representa o maior conjunto arquitetônico religioso do século XVII existente no Brasil. Algumas dessas edificações foram adaptadas para terem outro uso, como o magnífico Convento do Carmo, que virou um hotel. Você tem estruturas que elas não têm mais, a Ordem do Carmo não tem mais religiosos. Então você ficaria com aquele edifício vazio, sem nenhuma utilização. A questão é se o uso é compatível com o edifício, se você não quer muitas vezes botar um elefante dentro de um Volkswagen, né? Se, vamos dizer assim, determinado, você tentar salvaguardar o máximo possível do espaço arquitetônico. É claro que, vamos dizer assim, a questão espiritual do edifício ela se perde, né? Porque ele deixa de ser um edifício religioso para ser uma hospedaria. Isso você não tem como preservar. Na Cidade Alta ficavam as estruturas administrativas e as casas das famílias ricas. Elas moravam em imensos casarões conhecidos como solares. O comércio ficava na parte baixa da cidade, junto com o porto, portanto, uma região que merecia uma proteção especial. Um belo exemplo da engenharia portuguesa de defesa no século XVII é o Forte de São Marcelo, no meio da água, na Baía de Todos os Santos. Construído inicialmente em madeira, foi todo reconstruído em alvenaria em 1624 para enfrentar os holandeses. No porto fica também o famoso Mercado Modelo, antiga alfândega, que hoje é o centro para a venda de artesanato e balagandãs típicos da Bahia. O colorido salta aos olhos ao percorrer seus corredores. Em outro mercado, São Joaquim, encontramos 2 dos 3 últimos saveiros ainda completos que se esforçam por manter a rica tradição náutica baiana. Os saveiros são embarcações típicas que dominaram o litoral baiano desde o século XVI até os anos 70 do século passado. Eram usados para a pesca, além de transporte de passageiros e mercadorias. Sua rota principal era entre as cidades do Recôncavo e a capital Salvador. Outro cenário emblemático de Salvador é o elevador Lacerda. De cima há uma bela vista panorâmica da Baía de Todos os Santos. Percorrendo o centro histórico, paramos no Pelourinho. Este conjunto de ruas e vielas passou uma longa época abandonado, antes de ser restaurado e se tornar o centro turístico de Salvador. Quem nos contou foi seu Clarindo, há 50 anos morando no Pelourinho. Olha, até a década de 40, ou até o período da Segunda Guerra Mundial, aqui morava realmente a elite da cidade. Aqui era o grande centro político, social, econômico e financeiro. E a partir daí, as ditas famílias tradicionais começaram a sair daqui para o Corredor da Vitória, para a Graça, para a Barra. E já na década de 70, nós enfrentávamos o mais perverso processo de esvaziamento, com a saída dos principais equipamentos. Saiu a Faculdade de Medicina, saiu o Instituto Médico Legal, saiu a sede do INCRA, saiu a Academia Lei da Bahia, fecharam o Cine de Santo Antônio, tiraram o terminal de ônibus da Praça da Sé, tiraram a administração do Estado, tiraram a administração do município, fecharam o Baneb, fecharam o Caixa Econômica. E se nós fôssemos ficar falando, estaríamos nos prolongando. Apenas em 1993, após uma longa campanha, o governo do estado adotou a ideia de revitalizar o Pelourinho. Desde então, já foram recuperados mais de 550 imóveis. Olha, o Pelourinho é patrimônio de todos os baianos, de todos os brasileiros, de todo o universo. A revitalização do Pelourinho era necessária, mas é preciso não ficar só nisso. Cercando esse conjunto histórico de rara beleza, pode-se ver as moradias subhumanas dos mais pobres. É impressionante o número de favelas que encontramos. E
próximo à ladeira principal do Pelourinho, muitos prédios ainda aguardam o restauro. No próximo bloco, vamos mostrar a festa de Nosso Senhor do Bonfim e conversar com soteropolitanos típicos. Até já!